Em Colossenses 3, 2, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Também nos diz para pensarmos nas coisas do Senhor, nos dedicarmos às coisas de Deus e pararmos de viver com esperanças em coisas desta terra. Então é isso que nos diz onde deve estar a nossa atenção, tá? Então, de acordo com 2 Coríntios 4:18, vamos ver onde nós devemos ter focada a nossa atenção. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. De acordo com este versículo, a nossa atenção não deve estar nas coisas passageiras desta terra, mas nas de Cristo, que são eternas, no mundo por vir que é eterno, que jamais passará. E em Colossenses 3, 2. Em Filipenses 2, 12, 13, quem está trabalhando em nós e o que ele está fazendo? Esta se refere à página 6, como somos transformados. Vamos ler. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que a gente percebe é que Deus é que trabalha em nós, Ele que gera o querer e o efetuar na nossa vida. Por isso, nós devemos temer e tremer e pedir incessantemente para que Ele sempre desenvolva este querer em nós, porque em muitas pessoas não há esse desenvolvimento efetuado do querer obedecer, estudar e ouvir as coisas do Senhor. O que significa isso? Que nem todas as pessoas Deus realizou esse querer e efetuar de estar desenvolvendo a nossa salvação perante Deus. Deus nos guarde que Ele sempre desenvolva esse querer efetuar em nós, para que nunca nos abandone a nós. De acordo com 2 Coríntios 3, 17 e 18, qual tipo de mudança nós estamos passando? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há ali liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual é a mudança que nós estamos passando? Quem é que está causando essa mudança em nós? A mudança, nós estamos sendo desvendado o rosto e contemplando o espelho, por espelho, a glória do Senhor. Que bênção, né, minhas irmãs? O Senhor tem nos permitido estudarmos juntas aqui e Ele mesmo Ele é o Deus da liberdade. É nele que há a nossa verdadeira liberdade, no Espírito do Senhor. Então nós somos livres, Ele tem nos desvendado para contemplar como por espelho a sua glória. Estamos sendo transformadas de glórias em glórias. Essa mudança se realiza toda de uma só vez. Vamos ver aqui, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não é de uma só vez, né? Nós vamos ver que é de glória em glória. Quanto mais nós estudarmos esse curso e nos dedicarmos à oração e à palavra de Deus e à Bíblia, nós seremos vasos de honra na mão do Senhor. Nós poderemos atuar melhor nas nossas igrejas, verificando aquelas e aqueles que ainda não aprenderam o Evangelho,
não ouvir o evangelho do Senhor genuíno, não se dedicam a estudos cristãos, nós poderemos ajudar principalmente aqueles que estão fracos na fé, que ainda estão começando a engatinhar no Senhor Jesus. Em Romanos 12, 2, o que você deveria evitar? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos que evitar aí? Nos amoldarmos como esse mundo aí fora. Nós temos que não nos conformar com as maldades, a impiedade, as mentiras e iniquidades deste mundo, deste século que cada dia está mais perverso, mais tenebroso e mais terrível. Mas devemos o quê? Renovarmos sempre a nossa mente para que a gente experimente a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. O que deveria estar acontecendo em nossa mente? Nós deveríamos estar sendo todos os dias renovadas em Cristo Jesus. Por meio de quê? Da Bíblia, primeiramente, e de estudos cristãos verdadeiros. Ora, se você está em grupos, que este grupo, em vez de te levar à renovação da sua mente em Cristo, ele leva você a discórdias, a intrigas, a brigas, a fofoca, a maledicência, a sei lá qual mais outros tipos de coisas, este grupo não está transformando a sua mente. Ele não está lhe ensinando a perfeita vontade do Senhor. Ele está ao contrário, fazendo que você se conforme à maldade do mundo. Ele está conformado, porque quem é que fofoca? Quem é que é maledicente? Quem é que anda nas práticas errôneas e más que Jesus já nos falou para não andarmos? É aqueles que se amoldam ao mundo. Eles são iguaizinhos, não mudam. E quem capacitará a gente a transformar nossa mente? O Espírito Santo. É Deus que nos capacita a isso. Se a gente não orar e não pedir que Ele nos capacite, nós não conseguiremos, jamais teríamos conseguido chegar até aqui. De que modo o seu novo eu é mais semelhante a Deus em Efésios 4, 22, 24? De que modo o seu novo eu é mais semelhante a Deus? No sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a pergunta? De que modo o nosso novo eu é mais semelhante a Deus? De que modo o nosso novo eu é mais semelhante a Deus? Quanto ao trato passado, despojemos do velho homem que se corrompe em mentiras, enganos, em concupiscências. Mas o nosso espírito deve ser renovado no nosso entendimento, e a gente deve ser revestido do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Olha aí a importância de sermos justos e retos como o Senhor Deus, Infelizmente, muitos proclamam o Evangelho, mas não mantêm a retidão, a santidade, a justiça, a bondade, o amor, porque isso já se esfriou há muito tempo em muitas denominações. Isso é muito triste e infeliz. Agora, para finalizarmos a página 7, eu vou ler Romanos 13, 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, impudicistas e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O
que é que esse versículo está dizendo para nós? Para nós não cedermos ao pecado e vivermos em orgia, bebedices, impudicícias, dissoluções, que são brigas, né? Contendas e ciúmes. Mas para que nós nos revistamos do Senhor Jesus Cristo, não nos dispomos para nada para a carne, no tocante às suas concupiscências. É muito engraçado que o Senhor Deus, ele compara orgia, bebedice, juntamente no mesmo versículo, com impudicícia, dissolução, contenda e ciúme. É muito infeliz nós sermos cristãos e ficarmos com ciúmes uns dos outros, em contendas ou em ações que não demonstram o amor e a graça e a santidade de Cristo em nós. Isso é muito infeliz, isso é muito triste. O cristão, ele olha para isso e não só se entristece, mas repudia grupos assim, grupos que andam dessa forma. Por mais que não bebam, por mais que não estejam, entre aspas, em orgias, mas vivem contendendo um com os outros, um com ciúme do outro, vivendo em dissoluções. Então, quem vive assim demonstra que não conhece o Senhor e vive praticando as concupiscências da carne. Agora, vamos continuar o estudo e nós vamos para Romanos 6, de 1 a 14. Primeiramente, eu vou ler de 11 a 14. Depois eu vou ler tudinho do 1 ao 14, tá? Então, você vai ouvir e vai responder depois como deveria ser o seu relacionamento com o pecado. Que decisão deveríamos tomar em relação ao nosso corpo depois de lermos Romanos 6, 11 e 14. Vou ler. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, o nosso relacionamento com o pecado, qual deveria ser? Totalmente de não andarmos nele. Nós temos que morrer para o pecado. Não devemos obedecer nossas paixões, pecado do nosso corpo mortal, e nem oferecer a nossa vida e o nosso corpo para o pecado, para a iniquidade e a impiedade. Mas ofereçamos o nosso corpo e nossa mente, nossa alma como instrumentos da graça do Senhor, pois nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Estamos debaixo da graça do Senhor. Por isso nós temos que nos afastar de tudo que é mal. E aí, vamos ler agora Romanos 6, de 1 a 14, para aprender melhor como lidar com o pecado em nossa vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E repetindo lá em cima, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às nossas paixões. E o restante que a gente já leu lá em cima. Então, aqui nos dá uma ideia que nós não devemos viver para o pecado. Nós morremos com Cristo para o pecado e seremos ressurretos em Cristo para a glória do Senhor. Aquele que conhece a Cristo, ele não vive praticando pecado. É verdade que pecamos vez ou outra, mas não porque queremos, mas porque, infelizmente, nosso corpo ainda habita esse corpo terrestre de queda. Quando o Senhor voltar, nos dará um corpo de carne e osso revestido pela glória do Senhor. Então, nós temos que fugir de qualquer coisa que seja errada, pecaminosa ou pecado diante de Deus. De acordo com 2 Coríntios 5:7, como devemos viver a nossa vida? Vou ler. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, como é que a gente deve viver nossa vida? Confiando nas nossas habilidades, confiando na nossa sinceridade e diligência, confiando em Cristo e dependendo dele, compreendendo as doutrinas mais importantes da Bíblia. Qual é a resposta certa? Andamos por fé e não pelo que vemos. Fé em quem? Em Cristo, dependendo exclusivamente dele. Está aí a resposta. E agora nós vamos dar continuidade, vamos passar para o tema fé. A fé. Esse tema fé faz parte desse primeiro capítulo, maturidade em Cristo. Então nós já estudamos a nossa nova vida, o que Deus planejou para a gente ser, tá? As verdades que Deus nos deu em 1 João 2, 5, 6, que devemos viver como Cristo viveu, como deve ser nossa vida em Cristo, como somos transformados, para quê, por quem nos transforma é Deus, né? E agora nós vamos ver a fé que nós devemos praticar. É qualquer fé? Não, é a fé em Cristo. Jesus é a única que salva. O restante é religiosidade apenas. Então vamos ler Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Qual a exigência básica para agradarmos a Deus? Fé. Termos fé. Qualquer fé? Não. A fé de Abraão. Vamos ler o que aconteceu com a fé de Abraão. Em Romanos 4:20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Nós devemos nos fortalecer na fé. E para como é que a gente pode ter fé? A fé verdadeira e genuína. Orando ao Senhor Jesus para que Ele nos dê fé. A partir das passagens abaixo, como você pode definir a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é fé, primeiramente? Só quem pode nos dar fé verdadeira é Jesus Cristo. Você já pediu fé ao Senhor Jesus Cristo? A sua fé é pequena, então peça mais fé para Ele aumentar. Ele é o dono da fé. Então, primeiramente, você sabe o que é fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, fé é aquilo que a gente não pode ver e sabe que existe, que tem certeza de que vai vir, vai voltar para nos buscar. Jesus Cristo.
Vamos ver em Mateus 21, 22, Romanos 15, 13, Efésios 3, 12, Efésios 6, 16. O que é que a fé torna possível? Você vai dizer a letra A, Mateus 21, 22. Você vai combinar com uma das 4 coisas que eu vou falar. Por exemplo, primeiro eu vou ler esses versículos, depois você vai me dizer o que eles dizem, de 4 opções que eu vou dar. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Romanos 15, 13. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Santo Espírito. Efésios 3,12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, qual desses 4 é o poder contra Satanás? É o nosso escudo para bloquear as mentiras do diabo. Efésios 6,16. Embraçando o escudo da fé para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual desses é orações respondidas? Vou ler. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. É essa. Qual desses 4 é esperança, alegria e paz? O Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer. Alegria, felicidade e esperança em crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. É este. E o último, acesso a Deus. Efésios 3,12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé em Deus. Olha, ele dá termos acesso a Deus. Quais as necessidades básicas você acha que Deus pode suprir na sua vida? Vamos lá em Mateus 6, 25, 32 para ver quais. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que Deus pode suprir na nossa vida de acordo com esse versículo? Você sabe a resposta? Tudo, 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 tudo. Como devemos reagir à tentação? Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eita, põe perseverança nisso, né? Viu? Nós devemos reagir à tentação de como? A alegria por passarmos
Pedimos a Deus a sabedoria para sabermos não cair em tentação, nem nas provações, para que sejamos aprovados e consigamos perseverança, né? Em 1 Timóteo 6,11, quais características divinas acompanham a fé madura? Tu, porém, homem de fé, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Caramba, já viu? Olha só. Quais as características de uma pessoa cristã madura? Ela foge de quê? De concupiscência, de dissolução, de discussão, de briga. Antes ela segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Gente, isso é uma coisa muito clara de se observar hoje em dia. Muitos se intitulam homens de Deus, mulheres de Deus. Mas será que essas pessoas fogem das coisas de briga, de maledicência, de dissolução? E vivem praticando na justiça a fé, o amor, a constância e a mansidão? É aí que está o ponto-chave que você reconhece um cristão. Se ele não consegue se manter em amor, constância, fé, piedade e mansidão, você já descarta logo, já sabe que esta pessoa não conhece a Deus. Ou está um pouco distante de conhecer e executar, não é piedoso ainda. Olha aí um dos frutos bons frutos que revelam Cristo em uma pessoa. Agora nós vamos responder quantas vezes a palavra fé é empregada em Hebreus 11. Vá lá na sua Bíblia, abra, leia e grave, ou e grife. Quantas vezes Hebreus 11 temos a palavra fé? E você pode transcrever no seu caderno aquelas que você mais gostou sobre fé. Vamos ler? Ou você lê depois na sua Bíblia? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada filho de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, sofrer prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu a paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos átrios da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, finalizando o capítulo 1, de que modo a mensagem acima de Hebreus 11 fala de fé a você e se aplica à sua vida? Você viu tanta coisa sobre fé? Será que nós aprendemos o primeiro capítulo sobre maturidade em Cristo? Sobre desenvolvimento da nossa fé? Sobre como somos transformados em Deus? E sobre a nossa vida em Cristo? Vamos já para o capítulo 2, demonstrando Cristo, que se divide em amor em ação, como é que a gente ama na prática as pessoas, as boas obras. Isso, então depois a gente volta.